A água é uma substância essencial para a vida humana. Entretanto, a água encontrada na natureza não atende todos os requisitos de potabilidade, o que cria a necessidade da atuação do sistema de abastecimento de água. Os padrões de potabilidade da água, no caso do Brasil, são definidos na Portaria de Consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, pelo Ministério da Saúde. O sistema de abastecimento de água é responsável por levar água potável para toda a população dos centros urbanos, para as indústrias e para as áreas públicas das cidades, facilitando o acesso a esse recurso essencial e proporcionando maior qualidade de vida aos moradores da região. Nesse processo de captação e distribuição, a água é retirada de um manancial e levada pela tubulação até o centro de tratamento, onde passa por fases de coagulação e floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação, garantindo-se assim a sua potabilidade. Após esse processo, a água agora dentro dos padrões de potabilidade é destinada à rede de distribuição, que segue caminho até as casas, indústrias e outros locais públicos da cidade. Em Colatina, a empresa responsável pelo tratamento e abastecimento de água potável é o Sanear, Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, criado em 2004 pela Lei Municipal 4.978. O Rio Doce foi de extrema importância na colonização da região, uma vez que contribuía para a locomoção de uma capitania hereditária até a outra e para a consolidação do ciclo do ouro, visto que os portugueses transportavam esse metal precioso por meio das águas do rio. Até o século passado, ele ainda era utilizado para navegação por intermédio de rotas de vapores, mas o avanço da degradação da bacia hidrográfica do Rio Doce fez com que essa função deixasse de ser viável. O processo de degradação da bacia foi iniciado na colonização da região e adquiriu grande escala a partir da década de 1940. O mau uso e ocupação do solo, antes coberto por 95% do bioma Mata Atlântica, foi o principal causador dos maiores impactos ambientais da região. Desmatamento e queimadas para ampliação de áreas de cultivo de café e pastagens diminuíram significativamente a recarga hídrica da bacia e possibilitou o aumento da erosão hídrica e, consequentemente, assoreamento das calhas dos rios. O Rio Doce é o principal manancial de Colatina, mas sua importância não se limita à nossa cidade. Além de abastecer Colatina, esse corpo hídrico tem um papel fundamental no abastecimento de água de importantes cidades da bacia, como Governador Valadares e Linhares. A Bacia do Rio Doce, em sua totalidade, abrange 228 municípios e contribui com a subsistência de comunidades tradicionais de ribeirinhos e de indígenas da região. Dessa forma, preservar a Bacia do Rio Doce proporciona muito mais do que somente a proteção das espécies vegetais e animais que nela vivem. Garante também o bom funcionamento socioeconômico da cidade de Colatina, bem como dos demais municípios que a compõem. Um exemplo prático dessa importância é a consequência da contaminação do Rio Doce pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015, o maior desastre ambiental do país e um dos maiores do planeta. Esse descaso resultou em uma avalanche de 39 milhões de metros cúbicos de rejeito e na morte de 19 pessoas, além de danos permanentes ao ecossistema fluvial de cerca de 670 quilômetros de rios da bacia. Nesta ocasião, o município de Colatina ficou sem abastecimento de água potável por cerca de 5 dias, e por muito tempo a água captada não foi considerada segura para consumo por conta dos metais pesados presentes e da alta turbidez atingida. Nesse sentido, a fim de preservar os recursos hídricos e garantir a qualidade da água em nosso país, temos inúmeras legislações, normas e resoluções vigentes. Destacam-se as resoluções CONAMA número 357 de 2005 e número 430 de 2011, que estabelecem as diretrizes ambientais para o seu enquadramento e definem as condições e lançamentos de efluentes, respectivamente. Para a garantia da sustentabilidade hídrica, além do cumprimento das legislações e normas vigentes, o setor público, a academia e a iniciativa privada de Colatina devem buscar e incentivar ações de conservação de solo e de água com o objetivo de aumentar o armazenamento de água em época de estiagem, garantindo a viabilidade econômica da região e evitando perdas de vidas humanas, de bens materiais e de recursos naturais com inundações e deslizamentos em épocas de chuva.
preocupação com o meio ambiente tem se tornado uma pauta importante nos últimos anos em Colatina. Com isso, a destinação de resíduos de forma correta passou a ser um desafio em virtude da pequena porcentagem de resíduos reciclados no município, que hoje totaliza apenas 10%. Assim, medidas foram tomadas para melhorar a logística do processo de separação e coleta, e hoje a ASCOR, sigla para a Associação de Catadores Colatinenses de Materiais Recicláveis, junto com o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, popularmente conhecido como SANEAR, são parceiros nessa causa. O grupo de catadores e coletores surgiu de forma autônoma e, em 2014, para melhorar a separação dos materiais, proporcionar melhores condições ambientais, além de promover o desenvolvimento sustentável da cidade, a Prefeitura, por meio do SANEAR, firmou parceria e incorporou o serviço como aliado na causa ambiental do município. Hoje, 33 famílias associadas são beneficiadas e as condições subhumanas de serviço dos catadores no pátio do CETREU foi substituída por um espaço amplo e adequado que fica no bairro Carlos Germano Naumann, construído a partir de parcerias e recursos adquiridos por seus membros. A ASCOR eu acho muito interessante porque, no caso, se tornou uma família legalizada. Através dessa família legalizada, cuida de outras famílias. Melhorou bastante, graças a Deus. Então a gente tem o salário da gente para a gente se alimentar. Porque quando a gente trabalha no aterro sanitário, a gente trabalhou lá uns mais ou menos 10 anos. É um trabalho muito perigoso, né? A gente tinha que ir para lá chovendo, no meio daquela lama, trabalhar. Tomava conta de 4 crianças. Ali eu tirava o sustento para ajudar aquelas crianças. Eu me acho mais segura, mais protegida aqui dentro. A escola foi importante na minha vida. Além disso, a ASCOR contribui com o meio ambiente, diminuindo o impacto ambiental. É com muito orgulho que realizamos esse trabalho, além de garantir o nosso sustento, colaboramos com o meio ambiente e preparamos um futuro melhor para a próxima geração. Atualmente, a ASCOR faz um processo de distribuição de fitas laranjas para indicar o lixo separado e folders explicativos a respeito de seu trabalho na cidade e dos resíduos coletados, de modo a disseminar informações aos moradores e promover cada vez mais a disciplina de separação ao povo colatinense. As lixeiras específicas estão espalhadas por toda a cidade e, com pequenas atitudes, a população pode mudar o cenário de Colatina, tornando-a um exemplo no serviço de reciclagem. Portanto, é de extrema importância conhecer os benefícios promovidos para Colatina em virtude do ato de separar os resíduos sólidos domésticos ou empresariais, comumente conhecidos como lixo seco, ao aumento da vida útil do aterro sanitário, o qual é responsável por captar resíduos não só de nossa cidade, mas de todos os municípios do consórcio de resíduos sólidos da região doce oeste do Espírito Santo, também conhecido como Condoeste. Sendo assim, o meio ambiente é menos impactado, haja vista os inúmeros anos levados para decompor todo o lixo, além do impacto causado no solo ao construir o aterro. Somado a isso, os materiais separados pelos catadores são pesados e vendidos, de modo que podem gerar renda às suas famílias e, assim, promover o desenvolvimento econômico e social da cidade, bem como diminuir o desemprego. A energia limpa é um termo que refere-se a fontes de energias que, durante o seu funcionamento, não emitem gases poluentes ou causam o mínimo de impacto possível no meio ambiente. Com a Revolução Industrial, a necessidade por fontes energéticas aumentou e, consequentemente, a degradação ambiental também, devido à natureza dos recursos energéticos usados, como o carvão mineral e o petróleo, que liberam o dióxido de carbono na atmosfera, potenciando o efeito estufa. Portanto, criou-se a necessidade de políticas ambientais para controlar a situação e fomentar ações mais ecológicas que objetivassem a produção de energia limpa pelas nações. No Brasil, mais de 80% da matriz energética provém de fontes renováveis e limpas.
No entanto, ainda somos muito dependentes da energia hídrica, gerada através de grandes hidrelétricas espalhadas por todo o território brasileiro. Com o desmatamento e o aumento das áreas de monocultura e pecuária, os reservatórios que abastecem as hidrelétricas estão ficando cada vez mais escassos, aumentando o custo de produção da energia elétrica no país. Existem inúmeras formas de energia renováveis que permitem a geração de energia limpa. Dentre essas formas estão as águas dos rios e oceanos, a luz solar, biomassa, ondas e marés e o calor proveniente da Terra. Todas essas fontes estão disponíveis de forma acessível e gratuita no planeta, em maior ou menor abundância. No município de Colatina, as formas de energia limpa disponíveis são a hídrica e a energia solar. A energia solar trata-se do recurso natural abundante e com maior disponibilidade no planeta, que é a luz do sol. Essa fonte de energia limpa permite a geração de energia elétrica através de dois tipos, a energia fotovoltaica e a heliotérmica. Além disso, existe a energia hídrica, que é uma das mais utilizadas no Brasil, através das grandes usinas hidrelétricas espalhadas em todo o país. Nessa fonte energética, a geração elétrica acontece por meio de grandes turbinas movimentadas pela força motriz das águas represadas de um rio e que são liberadas conforme a necessidade de geração. Quanto ao uso de combustíveis em veículos, a gasolina é a fonte mais utilizada no território brasileiro, devido ao seu alto poder calorífico. No entanto, esse combustível de origem não renovável é responsável por grande parte das emissões de gases poluentes na atmosfera. Por isso, é necessário usar combustíveis menos poluentes, como o etanol, ou modificar o estilo de vida, optando por transportes coletivos, bicicletas ou carros elétricos. Todos esses fatores influenciam na qualidade do ar. Por isso é necessário planejamento ambiental nos centros urbanos. Para a Colatina do futuro, é necessário adotar medidas sustentáveis que visem o equilíbrio ambiental, social e econômico da cidade. Quando falamos de transportes alternativos, nós nos referimos a todos aqueles meios de transportes que fogem do convencional. Por exemplo, a bicicleta. Aqui em Colatina, ao longo dos últimos anos, vem sido construída a ciclofaixa, que se estende desde o centro de Colatina até o bairro São Silvano. Bom, isso foi ótimo para a segurança dos ciclistas, porque antes eles precisavam ficar dividindo e disputando espaço entre os carros. Entretanto, em alguns pontos dessa ciclovia, alguns automóveis não vêm respeitando ela, sendo necessária sim uma maior vigilância. Bom, quando o município investe em transportes alternativos, ele está trazendo diversos benefícios para a população, uma vez que eles são capazes de diminuir o fluxo de veículos dentro da cidade, além de diminuir a emissão de gases causadores do efeito estufa. Bom, quando a gente fala de transporte alternativo, a gente tem que citar os ônibus. Bom, aqui o transporte coletivo colatinense, ele vem se mostrando bem ineficaz para atender a demanda da população. Por exemplo, em alguns horários de pico, os ônibus eles se apresentam extremamente lotados. Então, aqueles indivíduos que precisam pegar um ônibus para ir até suas residências, eles têm que se espremer no meio de dezenas de outras pessoas, botando não somente a sua vida em risco, a vida dos passageiros em risco, mas também a vida daqueles funcionários que trabalham diariamente naquela situação. Outra questão muito reclamada pela população vem a ser o preço dos ônibus, porque o preço se apresenta muito elevado diante do serviço que é prestado. Além disso, a gente tem que pontuar a questão da infraestrutura urbana. Bom, aqui em Colatina, a população usa majoritariamente os ônibus e os carros, né? Isso causa um grande fluxo de veículos dentro da cidade, causando assim os engarrafamentos, que causam tanto problemas para a saúde humana, quanto também para problemas ambientais. Para tentar resolver essa situação, a prefeitura iniciou as obras do terminal, que fica localizada onde era a antiga estação de Colatina. Bom, essas obras se apresentam atrasadas no presente momento. E
Além disso, vem se apresentando uma dor de cabeça para a população. Esse vídeo está sendo produzido pelos alunos Thiago, Nicolas e Breno, do 4º ano de Meio Ambiente do IFES Campus Colatina, com o objetivo de comemorar os 100 anos da cidade e apresentar alguns pontos importantes sobre a mesma. Podemos compreender que a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas são constituídos pelas atividades de planejamento, também da gestão e manutenção, pela infraestrutura responsável e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, do transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões e cheias, tratamento e disposição final das águas drenadas. Contempladas então a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. Os prestadores do órgão responsável de serviço são, quase em sua totalidade, as próprias prefeituras municipais. Sendo assim, diferentemente dos outros componentes do saneamento, o Conselho de Atendimento ou DEFT com relação ao serviço de drenagem ainda não são bem consolidados assim, sendo que o conjunto de informações e indicadores levantados pelo SNS ainda estão em fase de desenvolvimento. A baixa disponibilidade das informações sobre as estruturas e situação dos municípios também restringe a qualidade dos dados obtidos. Podemos destacar tópicos importantes, como por exemplo, que aproximadamente 88% da área de Colatina é considerada urbana, com população no entorno de 123.400 habitantes. Porém, apenas 26,7% da população é atendida com drenagem de águas pluviais, frente à média de 35% do estado e 26,74% do país. É fato que problemas nos sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais podem desencadear impactos diretos sobre a vida da população nas áreas urbanas. Tendo isso em vista, podemos indicar como um processo adequado de planejamento e gestão dos serviços o DMAPU, qual é um dos elementos essenciais para minimizar os impactos sofridos pelas populações em decorrência de eventos hidrológicos extremos. Entretanto, apenas 0,2% dos domicílios de Colatina estão sujeitos a risco de inundação, sendo registradas somente 10 enxurradas, inundações ou alagamentos entre 2013 e 2019. Com uma maioria formidável, mas não ideal, 82,2% das vias públicas da área urbana de Colatina são pavimentadas e possuem meio-fio. A média das cidades do estado é de 77,73% e do país 74,23%. E, assim, felizmente não existe forma de cobranças pelos serviços de drenagem e a forma de custeio dos serviços vem dos recursos do orçamento geral do município. Vale informar que, no Plano Diretor de Colatina, capítulo 4, seção 1, é abordado o assunto de sistema de drenagem urbana. O artigo 23 prevê diversas diretrizes sobre o tema, como, por exemplo, desenvolver projetos de drenagem que considerem, entre outros aspectos, a mobilidade de pedestres e portadores de deficiência física, a paisagem urbana e o uso para atividades de lazer. Definir mecanismos de fomento para o uso de solos compatíveis com áreas de interesse para a drenagem, tais como parques lineares, áreas de recreação e lazer, hortas comunitárias e manutenção da vegetação nativa. É disciplinar a ocupação das cabeceiras e várzeas das bacias hidrográficas do município, preservando a vegetação existente e visando a sua recuperação. Uma cidade que se preocupa com o bem-estar social de sua população é um local onde se tem investimento no lazer e conforto para a sociedade. Portanto, com o elevado desenvolvimento das cidades, o olhar foi voltado para as grandes construções de prédios, pontes e estradas. No entanto, a correria e o estresse no meio urbano aumenta a probabilidade de se desenvolver doenças psicossociais. Logo, o olhar desenvolvimentista precisa preconizar também o lazer dos seus cidadãos, buscando construir praças ou parques que se tenha contato com o verde da natureza, pois nesses locais se reina a tranquilidade, pela qual o centro urbano não pode se conceder. Além disso, ter uma boa localidade com árvores e ambientes naturais traz benefícios não só para a população, mas também para o meio ambiente. Com isso, a diminuição dos impactos ambientais precisa estar no quadro de debate político para que no futuro nossas atitudes tenham uma menor degradação possível, possibilitando assim a construção de uma cidade sustentável.
Um ponto muito recorrente na sociedade contemporânea é a arborização nos centros urbanos, buscando não só a estética visual, mas também fundir o meio natural e o meio antrópico. Portanto, buscando conciliar os dois, a cidade de Colatina apresentou projetos de implantação de palmeiras denominadas Rabo de Raposas na Avenida Senador Moacir Dalla. Além disso, foi feita a arborização no centro da cidade, apresentando várias espécies de árvores que promovem uma estética paisagística na cidade e na promoção do contato dos indivíduos a uma localidade mais confortável e consciente, incentivando a todos a preservarem o bem público. Portanto, é muito importante a ampliação de projetos que busquem a arborização de bairros e avenidas, para que estimule a todos uma conscientização ambiental maior, pois quando a prática se torna coletiva, ela é mais fácil de ser exercida. A degradação ambiental é bastante recorrente na região, devido à falta de conhecimento e consciência da população. Portanto, impactos ambientais são gerados sem se ter a dimensão de seus danos. E uma grande consequência dessas atitudes é a erosão do solo, pelo qual traz prejuízos ambientais, como assoreamento dos rios, retirada de nutrientes importantes do solo e o transporte de substâncias nocivas à saúde humana e da biota. Logo, é necessária a preocupação com a sustentabilidade, ou seja, tentar praticar atividades antrópicas com o menor impacto possível. Por isso, é necessário o apoio de todos para a preservação ambiental, com a finalidade de buscar o equilíbrio ecológico e as necessidades da população. E foi pensando nisso que a Prefeitura começou a desenvolver um projeto de recuperação e preservação de áreas verdes no município, projeto pautado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, juntamente com a equipe de Educação Ambiental de Sanear, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e alunos do IFES Colatina. As áreas de preservação permanente têm por objetivo proteger os recursos naturais, onde é proibido construir, plantar ou executar qualquer atividade extrativista. Assim, se cumpre a função de proteção dos rios, lençóis freáticos e a preservação da vida aquática, prevista na Lei 12.651 do ano de 2012, no artigo 4º da Constituição. E essas áreas são delimitadas em regiões com declividade acima de 45 graus ou acima de 100% na linha maior de declive, em cursos de água perene de largura mínima de 30 metros, manguezais, entre outros, segundo o padrão estabelecido pela nossa Carta Magna. Portanto, é de suma importância a sustentação do meio natural na cidade para que prevaleça o equilíbrio ecológico e a perpetuação de práticas sustentáveis. Olhando por uma perspectiva legislativa e administrativa, a cidade de Colatina possui seu plano diretor, que aborda pontos muito interessantes em relação às áreas verdes urbanas. O plano diretor é um instrumento básico da política que auxilia os diálogos sobre o desenvolvimento e a expansão da cidade. Na seção 1, artigo 3, que fala sobre sistemas de drenagem urbana, aponta que alguns mecanismos utilizados que auxiliam a drenagem são parques lineares, áreas de recreação e lazer, hortas comunitárias e manutenção da vegetação nativa. Como exemplo das hortas comunitárias, podemos citar o Hortinho, no bairro Operário. E as áreas de recreação e lazer, podemos citar as diversas praças que temos no município, como no bairro de Planalto, Honório Fraga e São Silvano. Além disso, temos as principais praças que estão localizadas no centro da cidade, como a Praça Municipal Belmiro Pimenta Teixeira, a Praça Sopoente, que está sendo reformada, e a nossa Avenida Beira Rio. Já no capítulo 4, seção 1, artigo 22, que aborda as diretrizes ambientais, está prevista a criação e implementação de um plano diretor municipal de arborização e áreas verdes, que busca utilizar espécies compatíveis e adequadas para o manejo da arborização urbana, o que é muito importante para a visão estética, climática e de segurança da cidade, visto que Colatina é formada por uma série de declives que devem ser cobertos por vegetação para impedir erosões e, em piores casos, futuros deslizamentos em época de chuva. Além disso, Colatina é uma cidade muito quente e a presença de vegetação ajuda a amenizar o calor, principalmente na época do verão. Embora o município seja bem arborizado, uma questão importante que devemos abordar são as intensas queimadas. Apesar de serem muito utilizadas na nossa região, elas devem ser evitadas, mas caso seja necessário fazer uso desse meio, cuidados precisam ser tomados. No Espírito Santo, é proibido ter queimadas do dia 1º de maio até o final do mês de outubro. Fora esse período, é possível ser feita a queimada controlada. Para fazer o uso dessa prática, é necessário solicitar a AQC, Autorização de Queimada Controlada, para o IDAF e aderir aos critérios impostos para controlar o fogo e causar o menor dano ambiental possível.